Boa noite, alunos. Eu sou o professor Tiago e nós vamos iniciar nossa disciplina de Fundamentos Antropológicos da Educação. E sem perca de tempo, nosso roteiro de aula ele será o surgimento antropológico, né? Vamos falar do surgimento da antropologia, o conceito de antropologia, os principais nomes e o estudo antropológico. Olha, a antropologia ela estuda o ser humano, né, como um ser cultural. A antropologia ela vem da palavra grega antropo, quer dizer ser humano, e logo ciência. Logo, a antropologia é o estudo do ser humano. E assim, eu de antemão queria adiantar para vocês, porque há quem confunda antropologia com sociologia, dizendo até ser a mesma coisa. Enquanto a sociologia procura entender a sociedade, entender o comportamento da sociedade, a antropologia ela vai entender o ser humano. Em, em outras palavras, a gente diz assim, que a antropologia ela vai entender a formação da humanidade, partindo lá desde a cultura, né, os aspectos físicos, históricos do mundo que levou à formação da sociedade. Olha, todas as sociedades humanas passadas e presentes, extintas ou existentes, interessam ao antropólogo. Nesse sentido, algumas divisões apontam para a existência de sub-áreas da antropologia, como a arqueologia, a etnologia e a linguística e o folclore. Vamos lá falar cada um. A arqueologia, né, ela vai estudar as culturas que passaram já extintas, que não existe mais, né, indo atrás de objetos, escavando objetos, procurando entender a cultura. A etnologia ela vai procurar descrever a sociedade humana. A etnologia, né, comparar as culturas passadas com as culturas existentes, é comparar as culturas linguísticas, né, que é o estudo da linguística, e o folclore, que é as manifestações culturais tradicionais. A antropologia ela surgiu como uma ciência no início do século XX, com a sistematização dos estudos sobre cultura, consideradas exóticas. No Brasil, a antropologia se desenvolveu através dos estudos de pesquisadores europeus sobre a sociedade indígena no território do território brasileiro. Olha, é só para querer dizer que, olha, no século XXI, com a necessidade de compreender-se outras culturas e povos, de fora do eixo europeu, por questões relacionadas a um novo movimento colonista daquele tempo, os pensadores debruçaram sobre os aspectos diferentes de formação humana. Neste sentido, a antropologia, isso no século XXI, né, ela se estabeleceu como uma ciência iniciada sua base equivocadas, mas que se fortaleceu ao longo do século XX como capaz de compreender sua formação humana, né? No caso, no século XIX, eu li XXI. A antropologia, ela, lá em meados do século XIX, né, com a descoberta de Darwin e sua teoria evolucionista, quando se concentrava na elaboração de teorias da evolução do homem, sua sociedade e cultura. Para quem não se lembra quem é Darwin, né, Charles Darwin, ele é o criador, o autor da teoria da evolução, né? Ele que fala que o homem é um ser evolutivo. Essa é a teoria de Darwin. Então a antropologia ela se baseia nisso. A antropologia tem como objeto de estudo, né, como o nome já diz, né, o próprio homem. Mas podemos perguntar: qual a especificidade da antropologia, dado que a psicologia, a medicina e todas as ciências humanas têm como objetivo do estudo do homem? De algum ponto de vista específico, qual é o objetivo da antropologia, né? Aí vem aquela perguntinha: mas por que estudar antropologia? Qual é o objetivo da antropologia em si? Aí, ó, vamos lá. A antropologia ela estuda os costumes, hábitos, crenças, aspectos físicos, dentre outros aspectos de diferentes povos que viveram e ainda vivem no nosso planeta.
A diversidade cultural dos povos, portanto, é estudada pelo antropólogo, considerando que a cultura engloba todo tipo de manifestação social, hábito, crença, folclore e mito. São fonte de pesquisa para os antropólogos os livros, imagens, depoimentos, objetos e observações. A antropologia ela se preocupa em estudar os costumes. Ela vai ver as crenças, religiões, aspecto físico, dentre outros pontos. Voltando bem aqui, eu queria falar um pouco da teoria de Darwin, né? Que ele diz assim: na esteira dessa necessidade era preciso criar uma ciência sólida, capaz de mostrar diferentes culturas entre diferentes povos. Essa era a visão de Darwin, né? A teoria construída por Darwin ficou conhecida mais tarde como evolucionismo ou darwinismo social. Principais nomes da antropologia. Tem um nome aqui top, né, em inglês, Bronsland, eu não vou continuar chamando, né? Ele valorizou o trabalho minucioso e convívio com o povo nativo como uma forma de obtenção para o trabalho antropológico. Franz Boas estudou vários povos indígenas nos Estados Unidos. Franz Boas ele é um nome muito conhecido dentro da sociologia, né? No livro de sociologia fala muito de Franz Boas e sua contribuição, né? Porque para estudar a história dos indígenas. E Claude Lévi, né? Que é o criador do estruturalismo, sua obra principal foi O Pensador Selvagem. O estudo antropológico, essa ciência estuda principalmente os costumes, crenças e hábitos, aspectos filosóficos dos diferentes povos que habitaram e habitam no planeta, né? A antropologia, ela tanto estuda o passado como ela estuda o presente. Ela se preocupa lá com a história, com a tradição, né? As culturas do povo, mas ela também ela estuda os aspectos físicos atualmente. Os antropólogos utilizam como fonte de pesquisa os livros, imagens, né, depoimento, porém as observações através da vivência entre os outros da comunidade estudada são comuns e fornece muitas informações úteis aos antropólogos. Vamos agora falar da etnologia, né? Na etnologia, etnografia. É o estudo descritivo de múltiplas etnias, né, existentes no mundo. A etnografia é considerada um dos principais métodos pela antropologia social na coleta de dados. Dentro do mundo, né, temos muitas etnias sociais, muitas etnias raciais, né? E a etnografia ela procura utilizar isso, porque assim, ó, a etnografia a etnografia é um método de estudo dentro da antropologia, né? Que a antropologia utiliza. O estudo etnográfico tem por objeto no trabalho de campo um dos principais métodos de produção de conhecimento, geralmente etnográfico. Fica um determinado tempo com contato e convivência com a cultura. Uma tribo, por exemplo, para obter informações sobre as características culturais do povo em questão. Aqui nós temos os importantes nomes, né, etnógrafos da história, né, que é importante você saber cada um dele ele foi importante não só no seu país de origem, mas para toda a etnologia em geral. Olha, eu quero só destacar aqui, ó, não devemos confundir etnologia com etnografia. No primeiro caso, o foco dos estudos da comparação entre cultura. A etnologia, ela vai estudar vai comparar as culturas. A etnografia ocorre um estudo de campo de um povo, ela vai estudar a etnia de certo povo.
Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Antes disso, eu queria fazer aqui um pequeno resumo sobre para falar da antropologia em si, né? Vamos lembrar o que é a palavra antropologia, né? Antropologia vem da palavra grega, né? Que quer dizer ser humano, e logos, né? Que é ciência. Então, estudo, no caso, estudo e conhecimento. O objetivo da antropologia ele procura buscar um entendimento amplo, comparativo e crítico dos seres humanos, seus conhecimentos e forma de ser. Vale lembrar aqui, olha, a antropologia abrange o estudo do ser humano, né, como ser cultural, fazedor de cultura. A antropologia ela estuda o ser humano como um ser cultural que faz ou cria cultura. No espaço, investiga as culturas humanas no tempo e em seu espaço, as origens, desenvolvimentos e semelhantes diferenças. Tem como foco de interesse voltado para o conhecimento comportamental humano, comportamental cultural humano adquirido por aprendizagem social. Aí, ó, vamos lembrar, tem a etnografia. O que é etnografia? Etnografia é um método próprio de trabalho da antropologia. E o objetivo da etnografia é descrever as vidas das pessoas com precisão e profundidade através da sua observação detalhada, principalmente através do trabalho do campo, através da observação de fatos, de fenômenos. O antropólogo, né, ele coleta, analisa e interpreta dados e aspectos culturais, com o instinto de examinar como o ser da vida na realidade cotidiana de determinado indivíduo e grupo. O método etnográfico é então o estudo restrito e descritivo das características culturais de determinado grupo social. E aqui para terminar, aqui ele diz assim, olha, na sociedade, né, na verdade, toda a sociedade, humanas passadas e presentes, extintas ou atuais existentes, elas interessam ao antropólogo. Não é que o antropólogo ele vai estudar só o passado, só a sociedade extinta, não, ele vai estudar tanto a sociedade passada como a sociedade atuais. Aí por isso que tem a divisão da antropologia, né, nas sub-áreas, que é a arqueologia, que as culturas extintas, a etnografia, que é a sociedade humana, a etnologia, que é a comparação de cultura, a linguística, que é o estudo da linguagem, né, o folclore, que é as manifestações culturais, né. Os antropólogos se interessam tanto pelo grupo social mais simples, culturalmente diferenciando, quanto pelos grupos culturais que existem dentro de sua própria sociedade. Atribui-se ao antropólogo a tarefa de formular princípios explicando da formação e desenvolvimento das culturas humanas. Então vamos para a nossa próxima aula e nós encerramos por aqui. Qualquer dúvida vocês podem nos mandar mensagem, seja por e-mail ou pela plataforma, pelo WhatsApp, por qualquer meio de mídia.